Quem quiser sentar, né, tem lugar aqui na frente, né? Tem bastante lugar aqui ainda. Ninguém de pé. Queria falar para vocês que é um prazer enorme estar aqui. Minas tem alguma coisa especial. E eu não falo isso da boca para fora. Eu acho que realmente é um ambiente muito legal e é meio que um coração do Brasil, né? Então eu fico muito animado quando eu vejo as coisas acontecendo aqui e eu vejo que o ecossistema que é necessário para criar empreendimentos bem-sucedidos, ele começa a existir aqui. Ele não existe ainda no Brasil, né? Eu estava até conversando com o professor Evaldo Vilela hoje, que é necessário criar uma máquina de inovação no Brasil, uma máquina de produção de inovação. E nós estamos a caminho, mas todas as pontas ainda não estão bem conectadas, tá? Então nós precisamos trabalhar muito para conectar essas pontas, porque cada uma delas é essencial no processo, né? Qualquer corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, se não tiver as unidades essenciais para a realização de negócios de base tecnológica, para inovações, para startups, etc., não vai acontecer. É o meu ou é o seu? Não, então é o meu. Desculpa. Esquece de desligar, mas enfim. Eu digo isso porque os brasileiros têm uma dificuldade enorme de se entenderem, né? A gente é muito assim amigável um com o outro, mas na hora de sentar e fazer a coisa junta, a gente tem uma certa dificuldade. Então nós precisamos poder vencer essa dificuldade. Não é possível que a gente fique no atraso, dando tiro no pé o tempo todo, porque tem alguém que está barrando o processo, né? Então nós precisamos parar com isso. O processo precisa fluir, nós precisamos produzir resultado, né? Deixar de ser um país que não vive o seu verdadeiro potencial. Bom, chega de política porque eu não sou candidato a deputado, mas enfim. Então eu vou falar rapidamente sobre a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, né, que congrega e representa o setor no Brasil hoje e dá uma noção dos grandes números desse setor. E depois eu vou falar também rapidamente sobre o Criatec, sobre o Primatec. Tá? E aí depois, então, vamos... E vocês fiquem encorajados a fazer muitas perguntas, né, de qualquer natureza, porque eu tenho certeza que, ao menos a Lúcia saberá responder, né? E o Ramon, enfim, a gente tem condição de tentar atender o que vocês efetivamente precisam, porque é muito menos uma coisa de eu falar o que eu quero falar e muito mais do que você ouvir o que precisa ouvir, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, enfim, a BVCAP são 220 membros, né, hoje, sendo 123 gestores de recursos, assim como eu, tem outros 122, 15 investidores institucionais, que são, por exemplo, o BNDES, FINEP, etc., e investidores tipo o fundo de pensão da Petrobras, a Petros, né, investidores institucionais, e 82 prestadores de serviço. Esses prestadores de serviço, eles são importantíssimos dentro da cadeia, entendeu? Então, muitas vezes, o cientista, o inventor, o empreendedor, ele não sabe que ele tem que contabilizar o que ele vai fazer na empresa dele. Então, tem que ter um contador, tem que ter um bom contador. Achar um bom contador é muito difícil. O empreendedor entender como manobrar uma contabilidade, muito difícil. Essas coisas precisam ser aprendidas. Você vai tocar uma empresa, você vai ter sócios, você vai ser dono de uma parte da empresa. Então, você vai ter que saber como é que isso funciona, como é que isso resulta em resultado, como é que paga dividendo, etc, etc. Tá? Então, os prestadores de serviço da cadeia são importantíssimos e têm que existir. Né? Não sei, vocês provavelmente aqui têm propriedade intelectual, né? Quer dizer, alguma instituição que apoia. Quando você inventa uma coisa, você tem um novo produto, você tem que proteger ele
porque senão alguém vai vir copiar e pronto, acabou o seu negócio, entendeu? Então é muito importante, isso não é no sentido formalístico, certo? Uma vez perguntaram ao Bill Gates, né, diz assim, como é que você faz a proteção da propriedade intelectual da Microsoft? Aí a resposta dele foi que eu me mexo ou eu me movo mais rapidamente do que o mercado. Então ele sabia que ele estaria sempre na frente do mercado pela atuação da empresa dele, então essa era a proteção, né, que ele tinha. Então isso é uma forma de se proteger. Não é necessário ir buscar uma patente, que no Brasil pode levar 10, 15 anos, tá? E que muitas vezes não é uma coisa eficaz dentro de um processo de introdução de um produto novo. Bom, então esse é o universo de pessoas, e aí aqui está um gráfico de como é que mais ou menos funciona esse mercado, tá? Então, num eixo lá vocês vão ver os mercados e os veículos de investimento, e no eixo de baixo os estágios das empresas que atuam na cadeia de nascimento de estrelas, né? de formação de novas empresas. Então você começa com uma empresa nascente, né? E ela então tem um veículo chamado Seed Capital, né? Então capital semente. Então o fundo Criatec é um fundo voltado para o capital semente. Existem vários outros fundos também voltados para o capital semente, e capital semente é algo que é definido como algo que não fatura nada, né? Está na prova de conceito, até uma empresa que fature, vamos dizer, até 10 milhões. Então, quando você passou da barreira dos 10 milhões, que é uma barreira interessante que existe no mundo dos negócios, você entra, então, numa segunda fase do desenvolvimento da sua empresa, né, que você já nasceu, o seu produto já está no mercado, está faturando relativamente bem, né, e você, então, precisa crescer, desenvolver, montar uma planta industrial, alguma coisa desse nível, você então vai para o Venture Capital. E esse mundo, então, é um mundo de um faturamento de 10 milhões até mais ou menos 100 milhões de reais. Né? Quando você está faturando 100 milhões de reais, você entra numa fase de consolidação, e esse pré-mercado é o pré-mercado público, ou a Bolsa de Valores. Tá? Então, aqui você então vai para as instituições de private equity. Está acontecendo uma coisa interessante agora, que abriu-se a possibilidade dos investidores estrangeiros investirem na área de saúde no Brasil. Então está havendo muito private equity na compra e venda de hospitais e de agentes do sistema público, né? Então a iniciativa privada se mexendo nessa direção. Isso é importante para a saúde brasileira. E aí você entra nessa última fase, que é, então, a maturidade da empresa, em que ela vai para os mercados líquidos. Então você, vamos dizer, fez um lançamento na Bolsa de Valores de São Paulo, né, ou no Nasdaq, e você já está faturando 300 milhões. Tá? Então você já é um nome, e esse lançamento ele tem duas características muito importantes de se destacar. Uma delas é o seguinte, que você, a partir daquele momento que você está naquele mercado, você passa a ter um preço diário. Então, a precificação da sua empresa ela é constante e diária. Quanto é que vale a Petrobras? Eu vou lá e vejo qual é o preço da ação, multiplico pelo número de ações, esse é o preço da Petrobras em termos de mercado. Tá? Então, essa precificação é muito importante para o desenvolvimento econômico, porque as pessoas ficam sabendo de forma transparente qual é o valor de cada ativo. Tá? Aquele preço pode não estar refletindo o valor real da empresa, e aí serão feitos muitos ajustes, obviamente, mas o fato de que existe um referencial permite que um empresário, um empreendedor, ele saiba que ele pode ir ao mercado e lançar novas ações. Naquele preço, ele vai levantar aquele volume de recursos. Então, isso é uma maturidade muito grande. E isso é uma coisa em que o Brasil tem pecado muito, porque nós temos 400 empresas listadas na Bolsa de Valores há mais ou menos 20 anos. Entendeu? Nós não estamos crescendo nesse setor. Tornar as nossas empresas publicamente transacionadas. Né? E o segundo fato interessante desse IPO aí, Initial Public Offering, né, oferecimento público inicial, é que é onde o investidor dessa atividade ganha o maior volume de recursos.
É aí onde se ganha dinheiro. Tá? Cada vez que você vende um cara do seed capital para o venture capital, você tem um retorno de 20% sobre o capital em termos médios. Tá? Quando você vende do private equity para o IPO, o retorno sobe para 65%. Então, o gol de placa é chegar lá. Tá? Muito bem, então, e o tamanho desse mercado no nosso país. Hoje existem 120 bilhões de reais de capital comprometido. Tá? Então tem muito dinheiro para investimento em negócios nessa atividade no Brasil e neste formato. 120 bilhões. Através das 200 gestoras que eu já mencionei, cerca de 2.000 profissionais, ainda é um grupo muito pequeno, né? E 1.400 empresas inovadoras nesse portfólio que produziram 57 IPOs. Então, 10% das empresas cotadas na Bolsa de São Paulo passaram pelo processo de investimento do Venture Capital, né? Ou, como a gente conhece aqui, como o capital de risco, capital empreendedor. Bom, aí vem a publicidade institucional da BVCap. Eu chamo a atenção para o fato de que esse portal ele é muito bom e ele tem muita informação. Tá? Então, eu recomendo que vocês entrem para obter muita informação. Tem um setor específico lá para o empreendedor. Tá? Então, muita da informação necessária, a informação básica, está nesse portal. Tá? E aí aqui tem um exemplo das publicações que estão ali dentro. Né? Então, como funciona a indústria de Private Equity, Venture Capital e Seed Capital? Valuation, quanto vale o meu negócio? A documentação básica da operação com fundos, estrutura legal dos fundos, guia de Venture Capital e Private Equity. São documentos preparados em português, por brasileiros, para serviço de brasileiros. Você não vai ter que ir para o Harvard Business Review para saber o que está acontecendo, né, no mundo. Pode vir aqui que já existe esse material e é muito importante para que essa atividade se desenvolva. Né? Bom, aí tem uma atividade da BVCap que é muito importante, que é os fóruns. Então, os fóruns são oportunidades em que as empresas têm para se apresentarem a um público de investidores. Então, a BVCap realiza 2, 3, 4 fóruns por ano, em que você, então, tem 12 minutos para se apresentar para investidores e, possivelmente, angariar recursos através dessa apresentação. Tá? Então, no dia 3 e 4 de agosto, vai haver uma banca de seleção para o Fórum de Empresas Aceleradas. Então, todo mundo que está numa aceleradora pode se candidatar aqui, e aí, se você for selecionado, eles vão te treinar. Certo, tem um pessoal especializado na BVCap que treina os empreendedores para fazer o que se chama pitch, né? Quer dizer, aquele é o plá para você convencer o investidor de que é um bom negócio e ele deve passar mais tempo analisando e entrando mais a fundo, né, dessa empresa que você quer formar. E aí tem um congresso de Venture Capital, né, que é em São Paulo todo ano, e aí você tem um fórum de exportação que é patrocinado pela pela Apex, perdão, pela Agência Brasileira de Exportação. Tá? Então, esses são os eventos onde novas empresas podem se apresentar com a garantia de que haverão investidores participando para analisar o possível investimento. Tá? Bom, então lá estão os endereços, né, que é www.vvcap.com.br e www.ventureforum.com.br, onde tem essas informações todas. Tá? Então, esse é mais ou menos um aspecto da indústria, né, que nós participamos, vocês vão fazer parte, começar a fazer parte. E agora eu quero falar um pouco sobre o Primatec. Então, o Primatec é um fundo que está sendo constituído e vai começar a operar a partir deste mês. Tá? E o Primatec é capital de risco para os parques tecnológicos e para as incubadoras. Então, a FINEP fez um edital para os parques, né, em 2013, e um dos componentes desse edital era de criar um fundo de investimento em participações para investir em empresas incubadas ou em parques tecnológicos. Tá?
Bom, então, a estrutura disso foi que o FINEP fez o edital para criar o Primatec, que é o que a gente chama de FIP, é um Fundo de Investimento de Participações, né? E a Antera, minha empresa, juntou-se com uma empresa chamada Brain, que é o pessoal da PUC, do Gênesis da PUC do Rio de Janeiro, e então constituímos uma primeira rede de incubadoras e parques, né, para conduzir esse fundo aí. Tá? Então, ali na área amarela está mais ou menos o que a gente abrangeu no primeiro momento, mas ninguém fica preocupado com isso não, porque tem mais detalhes para vir aí. Então, o fundo pretende fazer esse meio de campo, levando recursos para as incubadoras e os parques tecnológicos, para as empresas que merecem receber um investimento de capital de risco. Capital de risco sempre é alto risco, alto retorno. Então, se você apresentar para um investidor de capital de risco um empreendimento que vai ter uma taxa de retorno de 15%, 20%, me desculpe, mas não vai rolar, entendeu? Então, a gente busca 50%, né? Coisas que vão fazer uma diferença que pode compensar o altíssimo risco que é investir em empresas novas. Tá? Tem uma estatística mundial que diz que 8 em cada 10 startups não chegam lá. Então, é muito arriscado, mas o alto retorno daquelas que sobrevivem se tornam o que a gente chama de blockbuster, paga toda a estrutura que é necessária para fazer esse tipo de investimento, né? Então, um Google, um WhatsApp, qualquer uma dessas hoje que está presente aí, e já existem no Brasil, tá certo? Nós acabamos de vender uma empresa agora que está em processo, infelizmente não posso falar o nome dela, mas que a gente investiu 3 milhões e saiu por 17 milhões e 200 mil. Tá? Então, multiplicar por 5 vezes o nosso investimento, isso vai pagar aqueles outros que eu perdi tudo, né? Nós investimos em empresas que a gente tem uma cláusula de opção de venda, que quando a gente desiste, a gente revende para o empreendedor por R$1, para o fundo poder sair, porque ele não tem estrutura para fazer uma falência ou entrar em processo de liquidação, né? Então, a gente repassa de volta para o investidor e o investidor, então, liquida o negócio ou tenta continuar sem o fundo, né? É quando a gente acha que não tem mais o que a gente possa fazer para fazer aquele empreendimento ser bem sucedido. Bom, e aí foi essa primeira rede inicial em que a gente tinha uma preocupação de atender ao que o edital pedia, né? Então, fomos de norte a sul e obtivemos, então, a colaboração dessas pessoas que estão aí, e a ideia é de promover desenvolvimento local, porque a operação de capital semente é um investimento na localidade para desenvolvimento da localidade. A empresa que for bem em Belo Horizonte vai trazer resultado para Belo Horizonte. Tá? Então, é essencialmente uma atividade de desenvolvimento local, e aí, ao você criar esse desenvolvimento, você também cria os agentes locais de desenvolvimento, tá? Porque aí um que fez um bem-sucedido faz outro. E aí você começa a ter, então, uma produção virtuosa desse tipo de investimento. Tá? Bom, o fundo é de 100 milhões, tem 40 milhões captados, esses 40 milhões são da FINEP, tá? E ele, assim que a FINEP aportar o primeiro recurso agora nas próximas semanas, nós vamos iniciar ele, mas nós temos o objetivo de captar mais 60 milhões. Tá? Então, nós estamos indo nas localidades onde o fundo pretende atuar e dizendo assim, olha, gente, nós precisamos captar recurso aqui também, tá? Porque quanto mais recurso daqui tiver, mais investimento eu vou poder fazer daqui e mais resultado direto que a ação da FINEP vai poder trazer, e parte dos recursos da FINEP, obviamente, se dirigirão para cá também. Uma coisa que é muito importante é o seguinte, você não pode pedir para o outro fazer o que você tem que fazer, certo? Então a gente tem que acordar e dizer assim, esta praça tem poupança
e parte dessa poupança tem que ser utilizada em desenvolvimento econômico. Tá? Então, vamos dizer, você tem lá a sua cadeia de poupança, tira 5% da sua cadeia de poupança e investe no cara que está criando, vamos dizer, um alimento funcional novo, né? Importante, porque ele vai competir com a Nestlé, Danone, etc. Né? E nós temos um caso desse. E nós estamos conseguindo ganhar as concorrências, então nós temos grandes possibilidades. Se a gente se juntar, não tem como segurar o Brasil. Bom, quem pode dar dinheiro para esse fundo? Bancos regionais, agências de fomento, órgãos de apoio, family office, fundo de pensão, banco de desenvolvimento, não está aí. Pessoa física, eu quero pessoa física. Quero os ricos de Belo Horizonte investindo no Primatec. É divertido, é produtivo, é importante, é interessante. Esse fundo, então, vai tentar fazer 12 a 20 investimentos. Hoje eu tive no BDMG aqui com a Gláucia, me perguntaram uma série de perguntas assim mais pontiagudas, né? E então eu vejo Belo Horizonte contribuindo com 2 negócios menores, né, de empresas que faturam até 3.600.000 e uma empresa maior, né? Então esse fundo tem a perspectiva de pegar as pérolas que estão por aqui e alavancar e aí trazer toda a gama de soluções adicionais ao qual nós temos acesso, entre os quais o BNDES, né, o investimento da Fundepar, o apoio. Nós pretendemos criar uma rede de apoio real para que esses empreendimentos sejam bem-sucedidos. Tá? Então, é um fundo de 8 anos, um retorno que a gente projetou para a FNEP foi 26% ao ano, taxa de administração é 3%, e se houver resultado, nós temos uma performance de 20%. Como é que eu estou com o tempo? Tem 2 minutos. Tá, então, a FINEP quer, com esse fundo, criar um ecossistema de inovação, né? E tem uma característica muito importante. Parte do retorno do fundo que a FINEP receber será destinada aos parques incubadores. Tá? Então, isso significa que se nós tivermos uma performance numa investida daqui, do BHTech, né, e nós pagarmos aos investidores o recurso que eles alocaram. Né? Então, a FINEP botou 40 milhões, eu tenho que devolver esses 40 milhões para ela. A partir do momento que eu fizer isso, qualquer performance adicional passa a ter participação dos gestores, eu, a minha equipe, e o Parque Tecnológico, que vai receber 30% daquilo que a FINEP ganhar no processo. Então, isso é uma característica interessante, importante, que reconhece que é preciso remunerar, né, quem está produzindo essas pérolas aí. Né? Nós temos, então, uma estrutura que tem uma gestora CVM, que é uma gestora autorizada pela CVM, que no caso é a Antera, e o consultor operacional, que é o pessoal da Brain, que conhece muito, muito bem esse mundo de incubadoras e parques tecnológicos. Né? E o foco do fundo é TIC, energia, sustentabilidade e economia criativa. Acho muito interessante a economia criativa, que o Brasil tem uma possibilidade concorrencial muito importante nessa área. Tá? A gente é criativo, tem muita coisa acontecendo e acho que a gente pode explorar isso aí. Bom, o fundo tem uma governança que está aí, tem uma assembleia, tem um comitê de investimentos, tem um comitê de gestão e tem a rede com a qual nós trabalhamos. O fundo vai trabalhar junto com o Parque Tecnológico. Né? Eu vou investir numa empresa daqui e o parque vai ser o meu sócio nessa empresa. Tá? Então eu vou falar assim, Parque, quem é a contabilidade dessa sua empresa? Né? Quem é o contador? Como é que estão os números? Né? Então, eu vou impactar todo o conhecimento, as exigências do investidor e o parque vai me devolver a problemática operacional. Como é que você pode me ajudar com a problemática operacional? O modelo de negócio está correto? Né?
Existe mercado real para isso, a gente tem que prosseguir nessa linha. Como é que eu acho o primeiro comprador, etc, etc. Bom, esse é o portal. Quem quiser entrar, www.fundoprimatec.com.br ali no fundo, e quem quiser pode cadastrar já a sua oportunidade, que nós vamos começar a analisar a partir desse primeiro aporte da FINEP. Tá? O que nós buscamos numa empresa, eu acho que a gente pode falar na hora da discussão. Então, agradeço enormemente a oportunidade e espero que eu tenha passado para vocês a forma como a gente trabalha, né? E eu muitas vezes sou um pouco contundente, né? Porque quando você chega na minha idade, na nossa idade, você precisa ver resultados mais rapidamente, então você já não está mais tão político e tão polido quanto poderia ser. Mas eu estou falando sobre verdades que cada um de vocês que está montando uma empresa precisa entender que um sujeito como eu recebe 50 propostas de investimento por dia, entendeu? Então, eu não vou olhar a grande maioria. Eu só vou olhar alguma coisa que realmente tinha alguma coisa muito diferenciada e que vai chamar a minha atenção, e aí eu vou analisar aí eu vou chamar alguém e falar, isso aqui merece, entendeu? E a gente vai sair por ali, né? Os americanos têm um negócio interessante que eles chamam elevator pitch, né? Que é o seguinte: você entrou no elevador e deu de cara com o Jorge Paulo Lemann, né? E aí, como é que você vai aproveitar os 2 ou 3 minutos que você tem diante do maior investidor brasileiro, né? O que você vai falar, né? Você vai balbuciar ou você vai chegar e falar, Jorge Paulo tem uma ideia excepcional, blá, 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 e ele vai achar que merece conversar com você. Eu acho isso muito interessante, porque realmente esse é o mundo, porque nós concorremos com búlgaros, tá certo? Croatas, né? Nigerianos, entendeu? Tudo que você está pensando, o cara em qualquer lugar do mundo está pensando, vai entrar na internet, vai usar o mesmo recurso que você, certo? Então, a gente precisa privilegiar vantagens competitivas, trabalho, as nossas forças, né? As coisas em que a gente é bom. Aí sim, aí a chance de sucesso é bem maior. Tá? Bom, muito obrigado. É isso aí. Obrigada, Robert. Luciana, você faz a sua parte, por favor.